Obrigado, Senhor, porque eu creio que o Senhor ouviu a nossa oração. Pega a sua Bíblia também e fala: meu Deus, esta é a tua palavra, Senhor. E através da tua palavra, Senhor, fala ao meu coração. Que não seja a voz do homem apenas, mas que seja o Senhor usando o homem pela misericórdia. Mas fala conosco, Senhor, nesta noite. Em nome de Jesus, nós queremos te ouvir, Pai. Que não seja aquilo que nós queremos, mas que seja aquilo que o Senhor tem para falar. Em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Deus abençoe, irmãos. Pode se assentar em nome de Jesus. Quanto mais eu te buscar. Louvor profundo demais, irmão. Desde ontem eu estou ouvindo esse louvor, irmãos. Deus tem abençoado muito a minha alma. Em nome de Jesus. Depois, se os irmãos quiserem, eu mando também. Tá bom? Glória a Deus. Tudo bem com a igreja, irmão? Amém? Irmãos, a palavra de Deus, nós vamos dar continuidade. Falando aquilo que nós começamos no domingo, né? Que nós começamos no domingo. Que nós estamos falando de um tempo de mudança. Em nome de Jesus. Tá? Só para recapitular. Abra novamente Lucas, capítulo 15. Todos os dias, irmão, nós precisamos sermos transformados, sermos mudados, sermos, sabe, nascer de novo, combater o velho homem, a velha criatura. Então, só para a gente recapitular, porque quantas pessoas, irmão, a gente vê na igreja só vivendo, muitas das vezes, de aparência, irmão. Você não vê uma mudança, você não vê uma transformação, o mesmo linguajar, o mesmo jeito, né? Tudo. Glória a Deus. Só para recapitular, depois da palavra o irmão também vai louvar. Mas Lucas capítulo 15, hoje nós queremos dar continuidade. Quanto mais eu te buscar, mais eu serei. Olha aí. Só na carretona aí, irmãos. Lucas capítulo de número 15. Nós começamos a falar como alcançar a mudança na nossa vida, né? Pegamos a história aqui do filho pródigo. O que é pródigo, pastor? Pródigo é uma pessoa que não tem responsabilidade, né, irmão? Pessoa que gasta, uma pessoa que não tem responsabilidade, né? Que acha que é só festa, que só farra. Isso é o significado de pródigo, irmão. Porque ele pega a parte dele, gasta, torra tudo sem responsabilidade, achando que era só aquilo ali, não tinha problema, que não ia acabar muito. E tem muitos pródigos assim, meu irmão, vivendo no mundão aí fora, né? Acha que dinheiro é tudo, que, né, eu estou curtindo, estou viajando, estou esbanjando. Uma hora, meu irmão, a pessoa tem que cair em si e entender que isso não é tudo na vida, irmãos. Glória a Deus que você já caiu em si. Eu já caí em si há 25 anos atrás. Outros demoram mais um bocadinho. Outros na igreja ainda não caíram em si ainda, né? E muitas das vezes Deus usa a boca do pastor como a trombeta e os irmãos estão dizendo, não, o pastor prega duro, não tem pregação dura, meu. O evangelho é um despertamento em nome de Jesus. Né? Aí o diabo fica colocando na mente de alguns, o pastor prega duro, não tem pregação dura, irmão. O evangelho tem que despertar a nossa vida. O evangelho é a trombeta tocando, ó, você quer ser salvo mesmo? Ó, então tá aí, escuta isso aí, ó. Irmão, porque o diabo está aí, o mundo está aí, as coisas estão querendo contaminar a nossa vida, sim ou não, irmãos? E tem crente que ainda não caiu em si, irmão. Ô, Jesus amado. Né? Não, pastor, não dá para ir hoje, eu vou para ir quarto. Ô, irmão, para com isso, irmão. Nós não sabemos o dia de amanhã, igreja. Diga glória a Deus. Ó, a palavra daquela lá, meu irmão, de quarta-feira, ainda teve crente que disse assim, não dá para mim domingo, mas eu vou quarta-feira. Pelo amor de Deus, irmão.
Se você hoje teve essa oportunidade, carra ela com Jesus, porque ela vai com certeza abençoar muito a sua vida em nome de Jesus, amém? Então, irmãos, Lucas capítulo 15, só para recapitular, primeira coisa que foi falar domingo, aí nós vamos partir para a segunda parte, segundo texto, Lucas capítulo 15, versículo de número 17. Como nós já oramos, então nós vamos ler aqui em nome de Jesus. Pastor, tem que ter uma mudança? Claro que tem que ter. Você tem que ver essa mudança, irmão. Eu tenho que ver essa mudança na minha vida todos os dias, irmãos. Diga glória a Deus. E não é só a mudança exterior, mas é a mudança por completo, igreja. Uma mudança que está dentro de nosso coração. E aí no versículo de número 17, do capítulo 15. Então, versículo 17 do capítulo 15, ó. Então, caindo o quê? Em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro, que irmãos, de fome, igreja. Diga glória a Deus. Ainda bem que ele mesmo caiu em si, igreja. Diga glória a Deus. Irmão, melhor do que ninguém, a não ser nós mesmos, para cair em si, igreja, em nome de Jesus. Para saber o que precisa ser mudado em nome de Jesus. Não é pastor, irmãos, que vai mudar a sua vida. Não é vocês que vão mudar a minha vida. Não é essa igreja que vai mudar a nossa vida, irmãos. O que vai mudar a nossa vida, quando nós mesmos, diante da palavra que estamos ouvindo, melhor do que ninguém mesmo, a não ser nós mesmos, cair em nome de Jesus. Diga glória a Deus, irmão. Irmão, quando o crente entende isso, o trabalho da igreja flui, o ministério cresce, as coisas acontecem até na igreja, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Tudo flui em nome de Jesus. Então, a primeira coisa que nós observamos, que o que é preciso para alcançar a mudança, é reconhecer, irmão, a necessidade da mudança. E sempre precisamos mudar, meu irmão, em nome de São Jesus. Quantas vezes eu ministro aqui e eu ainda volto a fazer as mesmas coisas. Então, nisso aí que muitas das vezes eu estou repetindo em fazer, eu preciso mudar. Em nome de Jesus. Se nós já estivéssemos totalmente completos pela obra do Espírito Santo, talvez aqui nós não estaríamos mais. Por isso que teve crente, meu irmão, que bateu e voltou, porque não estava pronto. Não estava ainda com a transformação completa. Como nós lemos no domingo, ele que tanto efetua o querer, como efetua o realizar, tudo para a tua boa vontade. Tudo para a tua boa vontade, em nome do Senhor Jesus, igreja. E o que é a necessidade? É aquilo que é essencial. Por exemplo, tem gente, meu irmão, que está na igreja e não se contenta nem com o essencial. Vive além do que é o essencial. Por exemplo, eu prego isso aqui direto. Hoje eu falo à minha esposa, se falar assim, pastor Sandro, queremos convidar o senhor para celebrar um casamento. Eu nem tenho, irmão. Eu nem tenho um terno para fazer um casamento. Eu falei à minha esposa, pai, Deus tem que me abençoar pelo menos com um terno, porque a hora para precisar. Já teve gente que falou assim, pastor, queremos que o senhor ministre no casamento. Eu falei, irmão, Deus proverá. Mas isso vai atrapalhar a minha vida? Não, porque o essencial eu tenho para adorar a Deus. O essencial você tem para buscar a Deus, em nome de Jesus.
Não precisa de um terno para você dizer agora eu mudei. Não precisa de uma roupa diferente para dizer agora eu mudei. O essencial para a nossa mudança é aquilo que está aqui no nosso coração. Então a palavra necessidade é essencial em nome de Jesus. Tem crente, meu irmão, que tem tudo, mas está faltando o essencial. A necessidade verdadeira ainda não tem. E quando você quer ajudar alguém, meu irmão, que não reconhece o essencial, fica difícil. Ele põe desculpa, porque não está indo, porque não está vencendo. Não, irmão, não pode ser assim. Ninguém está atrapalhando você de mudar. Quem está atrapalhando você mesmo é você mesmo. Quem me atrapalha de mudar sou eu mesmo. Que bom que aquele momento ali que ele estava perto de comer comida de porco, ele caiu em si, igreja, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Então, antes de você ajudar alguém, você tem que orar, Senhor, que ele caia em si na vida dele. Como eu falei em alguns cultos passados, que agindo Deus, quem impedirá? Que eu disse que Deus age na minha vida, age na sua diferente. Deus não age igual. E aí eu falei naquele culto da conversão da minha irmã. Minha irmã caiu em si dentro da cadeia. Ela caiu em si dentro da cadeia. Dentro da cadeia ela caiu em si. Irmão, os outros vão cair em si quando estiver lá, ó. Só com o tubão na goela. Outros vão cair em si talvez assim. Porque se você muitas das vezes está na igreja, eu estou escutando a palavra do Senhor e não caio em si, meu irmão, e Deus amando e quer efetuar a obra dele, ele tem a forma de fazer você cair em si. Amém? Então, por exemplo, a Bíblia fala de um rei chamado Manassés. A história dele vai estar em 2 Crônica, capítulo 33. Esse rei era para governar bem o povo de Deus, mas ele não governou. A Bíblia vai falar aí, depois você pega lá, 2 Crônica, capítulo 33, a Bíblia vai falar que ele fez coisas piores do que o povo pagão, a ponto de pegar os seus próprios filhos e passar no fogo como sacrifício. Lembra que eu falei em alguns cultos aqui, por que Deus mandava exterminar as nações? Porque uma das coisas que as nações faziam era sacrificar seus filhos para deuses através de queimando no fogo. E a Bíblia fala que Manassés fez assim, levantou postes e ídolos, levantou coisas para Baal, começou a fazer o povo ser idólatra, começou a fazer o povo adorar Baal. E a Bíblia diz que Deus ele se irou a ponto de permitir, na minha versão fala, entregou Deus Manassés na mão do inimigo, mas esse entregou, na verdade, Deus permitiu, igreja. Então Deus permitiu que os inimigos pegassem Manassés, não matasse ele, levasse para o reino deles, colocasse no calabouço, na prisão lá. E a Bíblia fala lá, depois você pode ver, que colocaram ganchos no nariz de Manassés, rei, e penduraram ele como um animal. Mas tudo aquilo ali foi o quê? Para ele cair em si. Despertar. A Bíblia fala então lá, está escrito, que então Manassés orou ao Senhor e disse, Senhor, tenha misericórdia de mim. E a misericórdia de Deus é grande, irmãos. Diga glória a Deus. Ou agora com essa questão de Israel, você escuta muita gente na internet sem sabedoria nenhuma, falando um monte de bobagem. E uma das coisas que eu escutei bastante se Deus existisse, não permitiria inocentes morrer. Primeiro, não existe inocente diante de Deus, se sabe disso. Criança que nasce hoje não é inocente diante de Deus. Nasceu no pecado. A Bíblia fala, todos pecaram.
destituídos, separados, foram da glória de Deus. Então não existe inocente. Diante de Deus, não. Mas aquela criança, pastor Sandro, aquela criança, tem gente que fala, mas, irmão, mas se você tratar com esse pensamento, mas se Deus existisse, aí então a pessoa hoje, com esse negócio de Israel, e até muito a ver guerra, Deus é mau e tal, por que está existindo? Deixa inocente, irmão. Até uma criança diante de Deus não está inocente, por incrível que me pareça. Ela já nasceu na natureza pecaminosa. Então Deus o quê? Ele permite sim. E Ele permite sim acontecer. Permite. Ele permite. Irmãos, eu vou falar uma verdade para vocês. A coisa só não está pior por causa da própria misericórdia de Deus. Então, irmãos, por exemplo, você fez uma obra lá. Aquela obra é sua. Você tem o direito de pegar e falar assim, eu não gostei, vou destruir tudo. Deus, se Ele quisesse hoje, Ele faria como fez na época de Noé. Eu vou acabar com tudo. Por que Ele não acaba? Por causa da sua misericórdia. Uma coisa que todos os dias nós temos que pedir a Deus em oração em nome do Senhor Jesus. Porque Deus é soberano. Você vê, o diabo. Quem fala assim, o diabo é dono do inferno. Nem o diabo é dono do inferno. Quem manda lá é Jesus. Ele tem a chave da morte e da vida. Deus manda até no inferno. O diabo só faz o que Deus permite, irmão. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Ele tem o poder dele? Tem sim, claro que tem. Mas poder igual ao de Deus, nunca o diabo terá. Então a coisa só não está feia ainda, não está pior ainda, por causa da sua própria o quê? Misericórdia. Quando Deus ele pode até dizer, ou lembrar, vamos supor, como na época de Noé, eu vou acabar com tudo. Ele lembra da sua própria misericórdia. Ele não acaba com tudo. Quando estou entendendo, diga glória a Deus. Então, irmãos, você fica olhando esse povo, você fala, meu Deus. Um dia mesmo eu vi uma mulher, mas parece que ela estava cheia de justiça para dizer que Deus não era, por que estava fazendo isso, irmão. Soberania de Deus é grande, irmão. Diga glória a Deus. Ele é absoluto no que Ele faz em nome de Jesus. Nenhum homem tem justiça para dizer, Deus, não faça isso. Qual está entendendo? Diga amém. Porque nenhum de nós temos justiça para fazer isso. A justiça nossa, a Bíblia fala lá em Isaías, que é como trapo de imundícia. Ninguém pode dizer, Senhor, eu devolvo o dízimo, eu mereço mais. Não, isso é você cobrar por uma justiça que você não tem diante de Deus. Senhor, eu faço mais, eu tenho que ter mais. Eu vou mais no culto, eu tenho que ter mais. Eu entrego mais, eu tenho que ter mais. Eu faço isso, tenho que ter mais. Não, meu irmão, não é pela sua justiça que você alcança a bênção. Mas é pelo favor de Deus em nome de Jesus, igreja. Diga glória a Deus, igreja. Então, primeira coisa aqui, que nós vimos no domingo, o filho pródigo caiu em si, quando estava para comer comida de porco. O Manassés, quando caiu em si, meu irmão, Deus foi lá e tirou ele em nome de São Jesus. Quando Deus vê que nós estamos verdadeiramente querendo mudar, que nós já temos esse entendimento, esse essencial para mudar, a necessidade de mudar, Deus vai lá e tira, irmão. Deus vai lá e liberta, Deus vai lá e restaura, Deus vai lá e faz a obra, a cura, em nome de Jesus, igreja. Por que tem tanta gente na igreja que não é curado, casamento destruído? Por que tem tanta gente na igreja com tudo destruído, amarrado? Porque às vezes Deus fala e ele não cai em si. Deus só pode ir lá, tirar você do tremendal, levantar eu do monturo, tirar você que está caído. Quando você diz, Senhor, eu não posso viver sem ti, Pai, aleluia. Por isso, meu irmão, e hoje, mais uma vez, nós temos esta oportunidade de querer a mudança que Ele tem para a nossa vida em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia, irmãos. Para continuar, vai em Filipenses, capítulo de número 3. Deus quer levantar, Deus quer fazer, Deus quer restaurar, Deus quer curar.
A obra Ele quer fazer, mas muitos não têm caído em si, irmãos. Aquele despertamento, aquela coisa necessária. Filipenses capítulo 3. Agora nós vamos para a palavra aqui nova. Isso aqui só foi para recapitular aquilo que nós falamos domingo. Filipenses capítulo de número 3. Então tem gente esperando do homem, irmãos, uma obra que é para Deus fazer. Mas como que Deus vai fazer essa obra? Quando nós despertamos, irmãos. Despertamos, caímos em si. Não, o pastor não faz, o pastor não visita, o pastor, o irmão lá não me ajuda, a igreja... Não, irmãos. Deus, Ele levanta, irmãos. Deus, Ele ergue. Ele restaura, Ele cura. Mas precisamos também despertar. Filipenses capítulo de número 3. O que nós precisamos então para alcançar a mudança, pastor, em nossa vida? Filipenses capítulo 3, tem um homem que foi muito mudado. Um homem que tem autoridade para falar sobre mudança. Quem? Paulo. Paulo, ele foi um homem que teve uma grande mudança, uma grande transformação na vida dele, em nome de Jesus. Pastor, eu quero uma mudança na minha vida, uma transformação. Uma das coisas que Paulo teve que entender, que para você ter essa mudança, como se diz, aquela virada de chave mesmo na sua vida, a mente tem que estar aberta, igreja, em nome de Jesus. Acho que é em Lucas ou Marcos, eu não lembro, irmão, nos evangelhos que é, mas tem uma palavra que diz assim: e quando Jesus falou a palavra, o evangelho, a Bíblia diz que o entendimento dos discípulos se abriram como se abre uma porta. Então, se eu sento num culto como esse, com isso aqui fechado, meu irmão, a pessoa vai passar anos e 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 não vai ver nada de diferente na vida dela. Porque a mudança começa quando você abre o seu entendimento em nome de Jesus. Quando você está disposto a querer uma mudança em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Colocaram tanta coisa em nossa cabeça, irmão. E isso amarrou muito crente. Teve crente que não acreditava mais em milagre, né? Eu fui fazer um culto numa cidade vizinha lá de Sorriso. E tinha um irmão lá, irmão, de 50 e poucos anos de igreja. Esse homem chorou igual uma criança na hora do culto. E eu falei, eu vou lá nesse homem, esse homem está chorando demais, não está normal. Senhor de idade e tudo. Aí quando eu cheguei perto dele, ele já agarrou no meu pescoço, me abraçou. Ô, pastor. Falei, que foi, irmão? Tá acontecendo alguma coisa? Porque na hora da oração, uma mulher que estava com uma bengala lá, não sei o que ela era, uma cadeira de roda, não lembro. Ela levantou, irmãos. Na hora da oração ela levantou e a igreja toda glorificou. Outro, um caroço lá estourou, né? Outro lá, a perna sarou. E esse homem lá no fundo, ele ficou meio ressabiado de entrar no culto, ele ficou lá no fundo. E aí ele chorava, porque ele disse para mim que os milagres não aconteciam mais no dia de hoje, que só ficou na Bíblia. Falei, não, irmão, pelo amor de Deus. Inclusive, pastor, eu tenho uma dor nessa perna e não passa. E tudo, já fiz tratamento, já fiz isso, já busquei tudo, papapá. Aí eu orei por ele, aquela dor saiu também. Aí que o homem mesmo chorou mesmo. Aí falou, não, pastor, eu vou até sair lá da igreja. Eu falei, não faça isso não, mano, está repreendido. Pelo contrário, faça como Jesus falou para o gadareno, né? Volta lá, conta para a sua família tudo o que aconteceu na sua vida. Mas não sai da igreja não, pelo amor de Deus. Não, porque a igreja não acredita mais nisso aí. Eu falei, não, continua lá. Talvez isso vai ajudar agora os irmãos lá em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Tem crente que está assim até hoje, irmão.
não acreditando que Deus ainda pode curar, que Deus ainda pode fazer um milagre acontecer, que pode arrancar um câncer, que pode tirar um AIDS do sangue, que pode remover uma leucemia, um câncer, um tumor benigno, não sei lá o que Ele pode fazer acontecer. Então, Paulo, no versículo de número 7 e 8, capítulo 3 de Filipenses, quem encontrou, diga glória a Deus. Paulo, para ele ter essa mudança, irmão, ele teve que abrir a sua mente. Então a segunda coisa, está aberta às mudanças. O que o Evangelho significa? Novidade de vida, boas novas, diga amém. Por exemplo, as pessoas nos rotula, né? Como evangélicos. Só que está errado. Nós colocamos assim, igreja evangélica, também está errado. Irmão. A palavra evangélico não tem nada a ver com nós. Na verdade, o que Jesus trouxe para nós não foi uma religião evangélica, mas foi uma transformação de vida, igreja, em nome de Jesus. Algo novo. A Bíblia diz que ele se espantava da doutrina de Jesus, de como Jesus ensinava a eles ter autoridade. Então foi esse evangelho que Jesus trouxe para nós. Não um evangelho de sofrimento, mas um evangelho que você vê o poder de Deus agir na sua vida, que você vê o milagre acontecer na sua vida, diga glória a Deus. Não estou dizendo que as lutas, as provas não vão mais existir, vão existir. Mas agora você vai ter o poder de Deus na sua vida em nome de Jesus, igreja. Diga glória a Deus. Então, em Filipenses capítulo 3, versículo de número 7 e versículo de número 8, diz assim a palavra do Senhor. Ó, quem encontrou, diga amém, irmãos. Ó, isso, capítulo 3, 7 e 8. Mas o que para mim era lucro, isto considerei o quê? Perda, por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade, né? Ou por causa do poder de Deus, da grandeza de Deus, sublimidade, do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio ou como coisas que não têm utilidade. Alguns dizem esterco, né? Tem tradução que fala até esterco, que não tem utilidade, para ganhar a Cristo. Olha o céu. Vamos ler novamente então, em nome do Senhor Jesus. Versículo 7. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda, por causa de Cristo. Versículo 8. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Então Cristo entrou, Cristo trouxe conhecimento. Se trouxe conhecimento, tem que ter mudança nesse conhecimento em nome de Jesus. Amém? O conhecimento de Cristo, meu Senhor, por amor da qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio. Se a sua Bíblia está esterco, é a mesma coisa. Algo que não tem utilidade, algo que não tem serventia. Paulo disse que ele considerou como nada, porque algo maior ele estava ganhando, que era Cristo em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Então, irmãos, para o apóstolo Paulo, ele receber a mudança, para ele ter a mudança, igreja, para ele ser transformado, a Bíblia está dizendo que Paulo teve que abrir mão para essa mudança acontecer. E ele abriu mão de quê?
de tudo aquilo que ele considerava lucro, que ele considerava ganho, ele abriu mão de tudo em nome de Jesus. Diga glória a Deus. É isso que... A segunda coisa é isso. Se eu venho para Cristo, não querendo perder, não tem mudança também. Ah, eu vou para Cristo, mas eu não quero perder. Pode ter certeza que você vai ter que perder. Você vai perder às vezes família. Você vai perder amigos. Você vai perder até dinheiro. Vai perder muita coisa. Mas coisa maior você vai alcançar também em nome de Jesus. Aquele Lázaro que morreu, ele antes de morrer, né, ele fez várias músicas, e uma delas ele cantava assim, ó: o inimigo levou tudo, tudo que eu tinha o inimigo levou. É porque na verdade, quando você vem para Cristo, tem muita coisa que você considera que é útil para a sua vida. Eu vim para Cristo, nós consideramos que é útil para a nossa vida. Só que Cristo entrou. Não dá para você ter a mesma vida com Cristo fazendo parte, irmão. Diga glória a Deus. Não dá. Então, quando você vem para Cristo, eu venho para Cristo, nós vem com muita coisa que a gente acha que era útil. Paulo também disse, até ele trata aquilo que ele disse que não era útil, mas para ele, como refúgio, como uma coisa esterco, como nada, não tem significância nenhuma, porque para mim agora é Cristo em nome de Jesus. E aí, na verdade, ele canta assim, o inimigo levou tudo. Na verdade, não foi o inimigo. É que o próprio Deus, irmãos, aquilo que você conquistou, muitas das vezes, que não veio de uma forma abençoada, de uma forma justa, de uma forma honesta, de uma forma correta, Deus permite que você perca. Irmãos, eu não entendi nada no começo da minha fé. Eu não entendi nada. Hoje, graças a Deus, a gente pode ajudar mais alguém, né? Melhor. Mas no começo, irmão, quando eu voltei para minha casa, da minha mãe, do meu pai, com meus irmãos, eu falei, lá vai ser só alegria. Quando eu falar para eles que eu verdadeiramente agora aceitei Jesus. Fui naquela alegria, naquela expectativa, irmãos, de que vai ser bom demais, eles vão se alegrar e vão ficar felizes. Falei, gente, não sabe o que eu fiz? O que, Sandro? Falei, agora eu vou ser crente, né? Agora eu vou para a igreja, eu não vou largar esse negócio de beber, vou largar esse negócio de farra, de coisa errada. Riram da minha cara, zombaram de mim, escarneceram. Aí eu falei, meus colegas acham que vai ser diferente, os colegas afastou também. E por que essas coisas acontecem? Para Deus fazer a mudança na nossa vida. Para a mudança acontecer na nossa vida em nome de Jesus, igreja. Diga glória a Deus. Paulo era o quê? A Bíblia fala que Paulo era perseguidor da igreja. Agora Paulo estava com a igreja. Então nós temos que entender, irmãos, ter a mente aberta para poder abrir mão daquilo que não é mais importante para nossa o quê? Para nossa vida. E quando o crente não faz isso, não está aberto à mudança, não está aberto a querer mudar. Por isso que lá o apóstolo Paulo diz no Romanos 12, versículo 2, que nós devemos buscar renovar a nossa mente, para que experimentemos o que é bom, perfeito e agradável da parte do Senhor. Aí aquele que vem para a igreja dizendo, eu quero uma mudança de vida, os amigos vão zombar, e ele não quer perder os amigos para ter essa mudança, então ele vai fazer a vontade dos amigos. Por isso que não tem como, irmão, a Bíblia fala, você querer aliança entre Cristo e o maligno, entre a luz e as trevas, não vai ter mais como. E se está tendo alguma comunhão, está tendo alguma aliança, tem alguma coisa errada. Alguém que ainda não está vendo uma mudança na sua vida. Um pastor amigo nosso que afastou, deixou de pregar, aí ele estava trabalhando caminhoneiro, né?
Aí um dia ele chamou nós para jantar na casa dele, fez um churrasco. E aí eu falei, então vamos, né? E aí, a hora que nós estávamos lá na hora do churrasco, uma cachorrinha que ele tinha lá, fez lá uma arte lá, ele xingou a cachorra. Eu falei assim, ô Ronaldo, eu sei que você não está mais no altar, eu sei que você não tem o título de pastor, mas, ô Ronaldo, que palavra é essa que você xingou agora? Ô pastor Sandro, me perdoa, é que a gente fica ouvindo esses caras. Eu falei, não é para você pedir perdão, meu amigo, eu só estou te falando porque não é correto, Ronaldo. Nunca mais ele chamou nós para almoçar na casa dele, nem jantar, mais nada, afastou de nós. Porque quando as pessoas veem a mudança de Cristo na sua vida, eles afastam. Mas pode ficar em paz. Cristo vai transformar eles através da sua mudança em nome de Jesus. Se aquelas mesmas pessoas ainda te procuram, irmão, tem alguma coisa errada. Esses dias, irmão, eu não queria falar, mas eu falo. Conversando com o irmão aí na rua, irmão. E eu conversando com esse irmão, nós conversando, tudo, né? Passou um carro, irmão. E era ali perto do mercado Pascoaloto, irmão. Os caras apoiou assim a cara na cara. Ô, fulano vagabundo! O irmão ficou com a cara. Eu vi que ele comia esse carro. Aí ele falou, pastor, você viu aí, né? O pessoal do mundo. Bom, falei, não vou falar nada, mas às vezes uma pessoa ainda não vê uma transformação. Em Jeremias capítulo 7, Deus falou, Jeremias, vai lá para a porta do templo, fica na porta do templo e diga para todo mundo que hoje vai vir para o culto, que aquele templo lá não vai salvar ele, não vai esconder o pecado deles, não. E tem um monte de gente assim, meu irmão. Irmãos, isso aqui vai acabar, isso aqui vai destruir. O que vai permanecer, irmão, é esta palavra que nós estamos ouvindo aqui em nome de Jesus. Diga glória a Deus, irmãos. É isso aqui. E eu falei assim, o irmão ficou meio constrangido. Eu falei, ô irmão, então tá bom, Deus abençoe, até vou andando aqui, tá? Tem gente que faz assim mesmo, irmão. O povão faz, mas às vezes, irmão, porque também falta alguma coisa que a pessoa não está mostrando ali. Então Paulo, irmãos, ele foi um perseguidor da igreja, mas agora Paulo estava dizendo, eu perdi tudo. Amém, irmãos? Eu perdi tudo por causa que eu conheci a Cristo em nome de Jesus. Sabe o que tem hora me dá tristeza, irmão? É que estão pegando o evangelho e tratando só como um livro pedagógico, de autoajuda. Um livro qualquer. E não é, irmão. Isso aqui não é apenas um livro, irmãos. Isso aqui não é algo de autoajuda. A Bíblia diz que isso aqui é o poder de Deus para a transformação do ser humano em nome de Jesus. Eu não posso pegar esse livro e você vindo aqui todo bombardeado no pecado e dizer para você, vai ficar tudo bem. Não é assim. Agora a moda é terapeuta. Esse dia eu acho que eu mandei, não sei. Eu falei que as pessoas não querem mais o confronto, irmãos. Agora as pessoas querem terapeuta, não. Então o que acontece? Isso aqui não é para me abrir, irmão, vai ficar tudo bem, irmãos, isso aqui não é apenas para te dar um conselho, para melhorar a sua vida. Nós não temos que vir para o culto para dizer, não, eu vou buscar melhorar minha vida, não para nós hoje. Para alguns talvez ainda vai vir com esse pensamento de vir dizendo, não, eu vou lá porque eu quero melhorar, eu quero ver o que vai acontecer de bom. Não é assim para nós hoje, igreja. Diga glória a Deus. Isso aqui não é para nós melhorar, não é um conselho que o pastor vai abrir a Bíblia e vai dar para ninguém aqui. Mas isso aqui é para fazer eu e você matar a cada dia o nosso velho eu, a nossa velha criatura, para cada dia nascermos de novo, em nome de Jesus, irmãos, e andarmos segundo a Bíblia, em novidades de vida, porque Jesus tem coisa nova para nós.
Quando Deus falou assim, Sandro, você vai começar um ministério. Uma das coisas que eu logo já coloquei no meu coração, falei, Senhor, então pronto. Traga tudo diferente. Porque eu já vi esse ditado várias vezes. Eu não sei se foi Charles Spurgeon que disse, alguém pregador disse, falou assim, quando Deus te der um novo começo, uma nova oportunidade de recomeçar, não repita os mesmos erros do passado. Por isso que não dá para aceitar, meu irmão, você vir para um culto como esse, querendo algo novo para a tua vida, e você vê aqui a mesma coisa que você viu antes. Não dá. Ontem eu falava com um pastor amigo meu, e ele falou assim, pastor, conversei com um irmão aqui da igreja, ele foi para o Pará, trabalhando caminhoneiro, e ele falou assim, enquanto está aqui o caminhão para carregar, eu vou visitar uma igreja. Ele falou que na hora que ele visitou a igreja, irmão, um culto de 2 horas, palavra que é bom que ele foi com sede, com fome para ouvir, não teve. Porque o que vai mudar a sua vida, irmãos, é a palavra de Deus em nome de Jesus. E se falta a palavra, vai ter entretenimento. Vai ter coisas que não tem poder para transformar, porque o único que pode transformar é a palavra de Deus em nome de Jesus. Ele falando, não sou eu, criticando ninguém. Ele disse para o pastor lá, pastor, todo mundo, do menor ao maior, teve oportunidade na igreja. Mas eu não ouvi a palavra de Deus, pastor. Irmãos, é a palavra de Deus que pode mudar. É a palavra de Deus que desperta você. É a palavra de Deus que me faz cair em si, igreja, em nome de Jesus. É a palavra de Deus que faz abrir meu coração, meu entendimento para aquilo que eu preciso para mudar em nome de Jesus. Então o apóstolo Paulo ele disse, tudo foi perda quando eu conheci a Cristo em nome de Jesus. Então, meu irmão, o reino de Deus é como? Ao contrário do mundo, aqui no mundo, né, você ganha. No reino de Deus você perde para ganhar. É o contrário. Aqui você só quer sorrir muitas das vezes, mas no reino de Deus você chora para sorrir lá. Você é pobre para estar rico lá. É tudo ao contrário do reino de Deus. Por isso, se eu não tiver um entendimento de mudança, irmão, eu não vou conseguir me alinhar à vontade de Deus. Não, eu vim para a igreja, mas olha, já enfrentei luta em casa, já enfrentei luta no trabalho. Uma das coisas que você tem que entender na sua conversão, e eu tenho que entender na nossa conversão, é abrir mão, é renunciar, igreja, em nome de Jesus. Se não estiver disposto para renunciar, então quando Deus falou assim, Sandro, você vai iniciar isso assim, assim, assado, me deu toda a direção. Então eu falei, Senhor, já pensou? Aí eu, com a minha esposa, fazendo a mesma coisa, não vai dar, irmão. Você vindo para um culto, dizendo, não vai. Então, Paulo, ele teve que perder para ganhar, e ganhou muito mais, que foi Cristo em nome de Jesus. Glória a Deus. Se você está perdendo gente, perdendo amigo, perdendo pessoa, perdendo cliente, perdendo dinheiro, pastor Sandro, eu poderia estar ganhando mais, não, meu irmão, fique em paz, isso faz parte, mas coisas maiores virão da parte de Deus sobre a tua vida. Receba, creia em nome de Jesus. Não liga não, irmãos. Fica triste não se você fala assim, poxa, pastor Sandro. Tem gente que fala, tem até crente que fala assim, eu poderia estar melhor. Meu irmão, nós estamos melhor, porque temos hoje Cristo em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Você acha que a vontade de Deus aqui na nossa vida está sendo imposta? Não. Está sendo oferecida a vontade dele. Amém? Em Lucas capítulo de número 19, depois então que você tem que estar disposto com a mente aberta, disposto à mudança. Agora vamos novamente para Lucas capítulo 19. Aí depois só vai ter mais um para nós orarmos. Lucas 19,
Deus, Ele quer que nós andemos em novidades de vida, irmãos. O Evangelho é isso, é coisa nova, novidade de vida, é o poder de Deus. Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19, em nome de Jesus. Glória a Deus. O que mais que nós precisamos para mudar, para ter essa mudança? Primeiro conhecer, depois estar entendendo que tem que estar com, disposto à mudança, aberto à mudança. No capítulo 19, vai falar de uma história que os irmãos conhecem, que é de Zaqueu, o publicano. Vamos pegar o versículo aqui de número 8 até o 10, para não ficarmos muito longo, porque é onde a parte que mais importa para nós aqui, ó. Lucas capítulo 19, versículo de 8 até o 10. Vamos ler aqui então em nome do Senhor Jesus. Isso aqui também é fundamental, irmão. Se a pessoa não estiver disposto, irmão, nada acontece. Capítulo 19, versículo 8 até o 10, que diz assim, ó. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Versículo 9. Então Jesus lhe disse: hoje, olha que palavra abençoada, irmão. Quando nós caímos em si, como nós estamos entendendo que vamos perder para ganhar Cristo, e temos essa disposição que Zaqueu teve, irmão, olha que bênção virá sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Então Jesus disse: hoje, não é amanhã, é hoje. Houve salvação nesta casa, pois quem também é este filho de Abraão, igreja? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o quê? O perdido. Diga glória a Deus. Você acha que a intenção de Deus é boa? Claro que é boa. Ele quer salvar o perdido, ou todos os perdidos, irmão. Mas, para a salvação não chegar na minha vida, para essa mudança acontecer na minha vida, igreja, eu coloquei aqui que tem que ter uma disposição, irmãos. Tem uma coisa que nós pecamos demais, irmão. Temos pouca disposição diante da palavra de Deus, irmão. O que é disposição, pastor? Zaqueu, a Bíblia fala que ele, quando Jesus entra na casa dele, come com ele, Zaqueu se levanta. Esse levantar é você se prontificar. Irmãos, eu falo sempre para Deus: Senhor, levanta a igreja, desperta a igreja, Senhor. Levanta aquele que de repente não está entendendo, Senhor. Em nome de Jesus, irmão. Essa mudança, ela só vai acontecer se você estiver disposto, meu irmão. Então, a palavra, por exemplo, na Bíblia você vai encontrar muito isso, dizendo: Deus, dispõe-te, vai. Naamã seria um que, se ele não tivesse disposição para ir atrás do profeta, para mergulhar naquele rio 7 vezes, ele não teria uma transformação na vida dele, irmãos. Tem gente esperando demais Deus fazer coisa que Deus não vai fazer, irmãos.
mas falta a disposição de alguém, em nome de Jesus. Talvez a transformação, a salvação não chegou na minha casa, na sua casa, em algum lugar, porque talvez não está tendo aquela prontidão, não está tendo aquele levante, aquela disposição, aquela pessoa que diz: eis-me aqui, Senhor. Tem gente que podia estar melhor, meu irmão, mas está esperando as coisas acontecer do jeito que não, irmão. Eu já falei para Deus, falei: Senhor, a hora que o Senhor der um terreno, eu não quero nem saber, nós já vai para lá. Às vezes alguém está sendo salvo perto de você, porque talvez você não está tendo a disposição para pregar para aquela pessoa, irmão. A prontidão para pregar com aquela pessoa. Você não vai perder nada. Quer ficar bravo? Que fica bravo com você, irmão. Prega para a tua família, prega para os teus parentes. Anuncia Cristo. A mesma disposição que também tem que ter na sua vida, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Oh, irmãos, ser pastor não é fácil, irmão. Você sabe disso. Porque as pessoas pensam que é o pastor que vai fazer tudo, irmão. Não vai. Ontem eu estava orando aqui com a minha esposa. Eu chamo os irmãos presentes e quem está assistindo. Esse mês de julho, irmãos, eu abri um propósito com a minha esposa de 31 dias para orar pela igreja, irmão. Para Deus continuar dando recurso, principalmente, irmão. Porque eu não sei se a gente vai conseguir muito, meu irmão. Mas está na mão de Deus. Então eu chamo essa igreja. Se disponha a nesse mês. Saia do seu conforto. Pastor, eu nunca orei 3 horas. Ou nunca orei de 3 horas da tarde. Eu nunca fiz algo. Deus vai te cobrar. Deus vai te dar direção. Você vai ver. Vai ser uma bênção para a tua própria vida em nome de Jesus. Pastor, eu não estou jejuando. Tudo isso é disposição, meu irmão. Tudo isso é prontidão. É levante. É querer fazer. Se nós ficar esperando, meu irmão, acontecer, não vai. Deus, Ele quer ver nossa disposição. Então eu chamo os irmãos para essa disposição. Já abro um parênteses aqui, me perdoa, até nesse mês de julho, irmão. Se os irmãos conseguirem algo a mais, pastor, entrou um valor a mais, faça mais, irmão. Olha, irmão, aconteceu umas coisas aqui, eu não quero falar, vou deixar em oração. Mas umas coisas que chateou mesmo. Você sabe que a gente vive de aluguel, e quem vive de aluguel tem hora, irmão. Tem que aguentar algumas coisas, tem que ouvir, mas deixa para lá. Eu falei para minha esposa, é Deus que está despertando nós, vamos entender isso, vamos orar, vamos joelhar, vamos clamar, porque às vezes, irmão, Deus ele vai permitindo as coisas acontecerem na sua vida, parece que está fugindo do controle, mas não é. É Ele talvez falando com você por intermédio das situações criadas para levar você para o joelho. Para boca no pó, rosto no pó. E por mais que você fala, eu estou fazendo compra, eu estou tudo bem, mas não acomode com isso não, irmão. A Bíblia diz que isso vai ser um engano. Quando disserem paz e tranquilidade, então sobrevirá repentinamente o mal. Nunca se acomode. Pastor Sandro, está tudo dando 1000 maravilhas. Amém, glória a Deus. Mas continue ali clamando, buscando. Continue ali firme. Continue ali clamando, buscando. Continue pedindo. Continue na posição. Continua na prontidão em nome de Jesus. Esse é o engano de muitos. Por mais que amanhã ou depois Deus fala assim, pastor Sandro, Deus fala comigo, Sandro, vai ter próprio salão, vai ter dizimista. Eu não posso me acomodar, irmão. Isso é um engano para nós. Paulo fala que o filho da perdição, ele virá quando todo mundo não estiver esperando. Por que a Bíblia fala que devemos vigiar e orar? Porque o quê? O espírito está pronto, mas a carne é o quê? Fraca. A carne sempre quer, a carne quer sempre. Essa carne, ela dá a ilusão que tô com dinheiro, a coisa tá dando certo, tô trabalhando,
Ah, eu estou arrebentando. Essa carne dá essa ilusão. Mas não viva assim. Pastor, um negócio ali deu errado. Irmão, é Deus criando situação para elevar você ao caminho da oração em nome de Jesus, igreja. Diga glória a Deus. É aquela história, né? Você ora dizendo, Deus me dá paciência. Deus não vai dar. Deus vai criar situações, permitir situações para fazer você ter a paciência que Ele já te deu. Ou você vai dizer, Deus me dá sabedoria, como diz Tiago, né? Peça a Deus que dá sabedoria. Você vai dizer, Deus me dá sabedoria, me dá sabedoria. Deus não vai chegar lá e vai colocar, porque isso já tem no Espírito Santo que está em você. Mas as situações Ele permite. Os levantes Ele permite. Para você exercer a sabedoria do Espírito Santo que já está na sua vida. Como está entendendo a palavra, diga glória a Deus. Então, irmãos, esse mês, porque a igreja é vocês. A igreja é vocês. Lembra de Atos? A igreja se uniu para dizer, para orar por Pedro. Existem várias maneiras de orar, né? A oração mesmo é uma conversa com Deus, né? Filipenses fala que tudo você tem que fazer diante de Deus, suas petições, conversar com Deus. Então, primeira coisa da oração, você conversa com Deus. Ah, mas eu não sei orar. Como nós conversamos aqui, se isso você leva para Deus em fé, é a sua oração com Deus em nome de Jesus. Existe também uma oração que essa é muito forte, essa é poderosa, essa agrada demais à vontade de Deus, chamado intercessão. Quando a Bíblia fala em Filipenses, quando você coloca o direito do outro na sua frente, você pede por aquela pessoa. Oração que o Espírito Santo faz por nós, que Jesus fez por nós, a oração de intercessão. Então, nesse mês, irmão, interceda firme pela igreja. Interceda firme pelo povo de Deus. Amém, igreja, em nome do Senhor Jesus. Interceda. Tire alguns momentos do seu dia, essa semana, esse mês ainda. Dá tempo, hoje é dia 6, vai partir para dia 7. Jesus, eu vou hoje tirar esse período para orar pela tua obra, pela tua igreja, pelos irmãos que estão ali, para que em nome de Jesus você continue dando força, dando graça, dando condição, dando recurso, em nome de Jesus. Irmão, eu precisava, acho que, R$1.000 para ir dia 15 lá em Sinop. E eu não falei para o pastor que eu não posso ir, porque eu não tenho esse R$1.000. Ele queria que eu fizesse uma obra com ele lá, eu falei, pastor, eu não posso. Porque se eu fosse alugar um carro está entre R$600 ficou o carro. Mas aí para comer, mas não deu, irmão. Eu fiquei triste. E aí tem hora, irmão, você vê algumas coisas, né? Cobrando ali, absurdo, irmão. A gente quer só para fazer a obra, irmãos. É igual aqui, a gente só quer para fazer a obra, irmão. Não queremos mais nada. Em nome de Jesus. Mas eu creio na oração desse povo de Deus aqui, nesse povo de fé. Eu creio que a partir de hoje você vai orar e Deus vai te ouvir muito mais como Ele já tem te ouvido. Bênçãos virão sobre a tua casa, sobre a tua vida. Na medida que você colocar o interesse da obra, o interesse de alguém, Deus vai cuidar de você, da sua família, do seu negócio. Em nome de Jesus. Quando crê nisso, diga eu creio, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Então, voltando aqui para a palavra de Deus, irmãos, em nome de Jesus. O Zaqueu, ele teve uma disposição, uma atitude. E aí, ontem eu falava isso com a minha esposa, aqui na oração, eu dizia para ela assim que nós pecamos, irmãos, como eu orei no começo, que às vezes, para nossas coisas, que julgamos importante, nós arrumamos um tempo, arrumamos um horário, e fazemos, irmão. E às vezes para Deus, irmão, nós não temos a mesma atitude, a mesma disposição que Ele quer da nossa vida. Mas que isso seja diferente em nome do Senhor Jesus Cristo a partir de hoje, irmão. Quando você entendendo a palavra, diga glória a Deus. Às vezes nós temos disposição, né, para ficar no telefone, ficar olhando coisa, alguém que passa horas assistindo uma série, mas na oração
É uma guerra. Num culto de 1h30, uma luta. Ô irmão, vamos evangelizar. Ô pastor, eu vou ver se dá tempo. Ô irmão, precisa disso. Ah, pastor, eu vou ver. E nós não temos a mesma disposição. Se aparece uma cobrança, nós arrumamos dinheiro para pagar. Se aparece que se acaba as coisas da nossa casa, a gente faz de tudo, descabela para não deixar faltar. E às vezes para Deus, irmão, nós negamos muitas das vezes a fé. Eu me cobro todos os dias isso, meu irmão. Eu me cobro, irmão. Esse dia mesmo, quando eu fui preparar essa mensagem, que eu uso o notebook, eu uso as Bíblias e vou esboçando, Deus vai falando, eu vou anotando. Aí toda hora eu levantava, toda hora eu queria falar. Aí eu falei, sabe uma coisa? Se eu não tiver uma atitude de parar, ler a Bíblia mesmo aqui, não vai sair nada. Né? Às vezes nós caminhamos, andamos, mas achamos muitas das vezes um culto longe, uma igreja longe. O Zaqueu não foi assim, igreja. Então, Deus ele quer mais a nossa disposição para mudar a igreja, em nome de São Jesus. Diga glória a Deus. Quando que teve salvação? Quando Zaqueu se levantou, se prontificou em nome de Jesus. Tiago ele fala assim, ó: mostra a sua fé sem as obras, que eu vou mostrar a minha fé com as obras. Ou seja, irmão, Tiago fala uma coisa interessante. Às vezes tem gente que bate no peito e fala assim, eu tenho muita fé. Mas Tiago fala, se você fala que tem fé, não mostrando com as obras, a sua fé é o quê? É morta. Mas você que tem fé, você não fala, você mostra com as suas atitudes. Em nome de Jesus. Quando estou entendendo, diga glória a Deus. Por exemplo, no começo do culto, desde domingo nós estamos vendo aqui, que tem gente que já confessou Cristo, está na igreja um tempo, mas não vê mudança. Você não vê mudança, sabe por quê? Porque é daquele crente que está dizendo só que tem fé. Mas qual que é a obra da fé? Tem gente que está dizendo que tem fé, mas até hoje, ó, o pitão está na boca. Outros até hoje ainda entorna na manguaça. Alguns estão dizendo que tem muita fé, mas nem sequer é capaz de tirar a 10ª parte e falar assim, eu vou ajudar na igreja. Ou seja, a fé dessa pessoa é morta. Então, se eu quero conhecer se alguém tem fé, não é ela falando, mas é as obras que ela vai o quê? Mostrar em nome de Jesus. Ah, pastor Sandro, eu tenho muita fé. Então você vai ter que ter obra também. Ah, eu tenho muita fé, mas eu odeio fulano e não consigo perdoar. Se não tem obra da fé, meu irmão, não tem fé coisa nenhuma. Se alguém está dizendo que tem fé e não tem obra, a sua fé é morta. Mas se alguém não fala e mostra com as obras, a sua fé é viva. Qual que é as obras da fé? Eu guardei mágoa, eu guardei ódio, mas agora eu vou perdoar fulano. Essa é a obra da fé. Não, eu era mentiroso, eu era desonesto, eu era tranqueira, mas eu não vou ser mais. Eu vou ajudar, vou abençoar. Então, glória a Deus em nome de Jesus. O filho pródigo, ele disse também lá, levantar-me-ei para a casa do meu pai. Ele voltou para a casa do pai. Amém? Então, irmãos, que haja a partir de hoje, dentro de nosso coração, essa disposição para a gente mudar para Deus, se levantar. Quando Deus falar, nós, eis-me aqui, Senhor, pronto para a missão, pronto para aquilo que o Senhor quer que eu faça. Isso vai abençoar muito a nossa casa, a nossa família, em nome de Jesus. Para terminar, João capítulo 15, nós está aí nos evangelhos, João capítulo de número 15,
Por isso que tem algumas pessoas, irmão, que é difícil você ajudar, irmãos. É porque as próprias pessoas, às vezes, ela não tem a disposição para querer mudar. João capítulo 15. Última coisa, e nós oramos para terminarmos também. Versículo de número 5. Essa última aqui, ela vai resumir as 3 outras que nós já meditamos na palavra do Senhor. Porque no capítulo 15, versículo 5, diz assim, ó: eu sou a videira. Jesus falando dele. Vós, os ramos. Quem permanece em mim, diga amém, né? Como que eu vou conseguir mudar? Se eu permanecer em Jesus. Eu sou a videira, vós, os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito que? Fruto. Fruto, né? Porque sem mim nada podes o que, irmãos? Fazer. O que é preciso para mudar, pastor Sandro? Essa última aqui, de João capítulo 15, para mudarmos, é depender de Deus. Para mudar, o que é preciso? Depender de Deus. Diga glória a Deus. Quantas vezes a pessoa tenta mudar e não consegue, né, irmãos? Eu entendo, irmãos, que tem gente lutando para querer mudar. Eu entendo. Tem gente, e não adianta ficar fazendo promessa, irmão. É atitude, é disposição, é querer mesmo, é atitude. Mas por que muitas pessoas não conseguem mudar? Porque é preciso depender de Deus, irmãos, para mudar. Olha o que Jesus fala: sem mim nada podeis o quê? Fazer. Eu quando assisto essas pessoas que vão preso, aí o repórter pergunta, né? Você está arrependido? Aí a pessoa aí responde, né? Tô. Quando você sair, você vai mudar? Eu vou. A pessoa sai, comete os mesmos crimes de novo. É igual na igreja. Às vezes nós sentamos, a palavra prega, a pessoa pega, consciência pesa. Só que não é um remorso, irmãos, que vai mudar a minha vida. O Satanás, para confundir a mente até do crente, ele inventou algo que é parecido ao arrependimento, que é o remorso. E o que mais tem na igreja é remorso. Remorso não vai adiantar nada. Não adianta ficar remoendo, irmãos. O que precisa é depender de Deus e me arrepender verdadeiramente do que eu tenho feito para que aconteça a mudança na minha vida. Se você arrepende, Jesus vai atrás de você. Só remorso não adianta. Jesus não é babá nosso, irmão. Tem que Jesus acha que é babá. Ah, Jesus vem atrás. Não. Se você se arrepende, ele foi atrás lá de Pedro. Poderia ir atrás de Judas também, mas não foi. Mas atrás de Pedro ele foi. Se você sai daqui dizendo: Senhor, eu sou alguém que preciso mudar. Então a primeira coisa, depender de Deus em nome de Jesus. Amém? Sua força
natural, minha força natural, nós não temos condição de mudar. Você não tem. Por isso que a Bíblia fala, não confie no homem e nem faça do seu braço mortal a sua carne, a sua força. Amém? Então, pela força do homem, ninguém muda, irmão. Eu posso chegar aqui, encher você de preceitos, de dogmas, de costume e mudar isso aqui. Mas se Deus não entrar aqui, você vai ser o mesmo homem lá fora, a mesma mulher lá fora. Só viver de aparência. E Deus não quer isso. Chega de viver de aparência. Chega, né, irmão? Vamos andar em novidade de vida, irmão. O essencial nós temos. Ah, pastor Sandro, a igreja tinha que ter poltrona. Poltrona vai mudar a vida de alguém? Irmão, tem igreja que está milionária. Perdoa a expressão da palavra. E o pau está comendo lá dentro. Porque o essencial ninguém está tendo. Palavra de Deus. Porque quando você não está disposto a mudar, você bajula. E o que mais está tendo é bajulação, mano. Não, aquele presidente do campo, ele pode me dar um bom cargo, então eu vou bajular ele. Não. Bajulação não vai mudar eu, meu irmão. Bajulação não vai mudar você. Pastor Sandro, eu quero andar em novidade de vida. Eu também quero. Só que nós precisamos depender de Deus. Na nossa força natural, nós não conseguimos mudarmos. Às vezes eu vejo as igrejas preocupadas em querer forçar uma mudança na vida de alguém. Não, meu irmão. Às vezes até por medo. Se você vai para o inferno. Não faça isso, irmão. Esta é uma obra do Espírito Santo de Deus em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Não é a mim que você tem que temer. Não é você que eu tenho que temer a ponto de falar, meu Deus, lá vem o irmão fulano, deixa eu me colocar a minha roupa de crente, a minha cara de crente, põe música de crente. Não é isso, irmão, que Deus quer. Quando você vai em Oséias, capítulo de número 6, vou dar mais essa última palavra e vou terminar. Oséias, capítulo de número 6, ele vai falar algo aqui poderosíssimo com aquele povo daquela época. Deixa eu ver se isso mesmo, se não encontrar, vai passar para outro dia. É isso mesmo, Oséias capítulo 6, versículo de número 6, igreja. Deus, irmãos, nesses 2 domingos, Ele tem falado fortemente ao nosso coração. Ele quer começar algo novo na sua vida, no seu coração. Alinha-se à vontade de Deus hoje, mais ainda. Oséias capítulo 6, versículo 6. Aqueles que encontraram, diga glória a Deus. Pois misericórdia quero, e não sacrifício, irmãos. E o conhecimento de Deus, mais do que o holocausto. Resumindo essa palavra, Deus está dizendo assim, eu quero um povo que tenha comigo intimidade, comunhão comigo em nome de Jesus. A partir desse domingo agora, o Espírito Santo brada no meu coração, quero passar esse propósito para os irmãos. Vamos vir com esse pensamento. Você vai sair da sua casa aos domingos, mas também todos os dias, você vai buscar mais comunhão com Deus, mais intimidade com Deus em nome de Jesus.
Ele está dizendo que Ele não quer apenas um povo de sacrifício, um povo apenas de aparência, religiosos, mas Ele quer alguém que tenha conhecimento dEle. Quem tem conhecimento? É que tem intimidade. Quem tem, sabe, comunhão com Deus em nome de Jesus. Irmãos, pode fechar sua Bíblia. Então, Eison, aí. Essa é uma noite, irmãos, oportuna, que nós temos para mudar o que Deus quer que nós mudemos em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Por que nós vimos muita gente desviada das igrejas? Porque muitas das vezes, irmãos, as pessoas nunca tiveram um conhecimento de Deus de verdade. Hoje Deus está dando isso para nós. Chamar o irmão Rodrigo para louvar, mas os demais, coloca a mão no teu coração. Faça sua oração aí com Deus. Tem um louvor que diz assim, que Deus, Ele não quer formalidade. Ele quer intimidade. Ele não quer apenas mais um povo religioso. Não. Mas Ele quer um povo que tenha comunhão com Ele acima de tudo, em nome de Jesus. Pai, quero te agradecer, Pai. Porque eu reconheço o quanto eu preciso mudar, Senhor. O quanto eu preciso ser, meu Pai, ainda um filho melhor para o Senhor. Um servo, um cristão, um pai